Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus, principalmente a humanidade. Também todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é revelado através da Bíblia, que junto com a história antiga secular, também a arqueologia e a ciência, formam um conjunto de colunas e firmeza da verdade. Vindas da fé, do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, em nosso último vídeo sobre a criação de Deus, nós vimos Adão desobedecendo a Deus e como isso se tornou trágico não só para ele, mas para toda a história da humanidade. As mazelas e consequências dessa desobediência de Adão está até hoje impregnada nas vidas dos seres humanos. A maior dela é o pecado, sem dúvida. Mas, graças a Deus, foi destruída por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas até lá, já aconteceu hoje, né? Mas no tempo de Adão, até Jesus Cristo chegar, as consequências no corpo humano vai continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo, que será antes do arrebatamento, que ainda vai acontecer. Jesus Cristo conseguiu pagar, destruir os nossos pecados, mas as mazelas em nossos corpos ainda continuam, porque ainda tem condições de nós pecarmos. Mesmo Jesus Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário, nos dando a salvação, porque Ele nos deu, não foi nossos esforços, não é porque nós somos bonzinhos que somos salvos, não é porque Ele nos deu a salvação. Mesmo assim, o risco é muito grande de pecarmos e perdermos a salvação. Mas, na hora do arrebatamento, a salvação estará completa, certo? A salvação vinda do nosso Deus estará completa. Por quê? Porque receberemos o corpo glorioso, um corpo que não pode pecar. E de posse de um corpo que não pode pecar, e já sendo perdoado de todos os pecados, aí encerrou tudo. Salvação completa, corpo, alma e espírito, tudo completo, tudo perfeito. Mas as mazelas até lá foram consequências catastróficas. Perdemos muito, irmãos, para Satanás na queda de Adão, ali no Jardim do Éden. Despencamos de ladeira abaixo sem fim. O estrago foi tão sério e tão grande, irmãos. Nós perdemos tanto nessa vida. O vírus do pecado aterrorizou e desgraçou tanto a vida do ser humano, que somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi quem pôde novamente restaurar a comunhão de volta do homem com Deus. Nenhuma religião, nenhum ser humano, nenhum preceito, nem Moisés, nem os 10 mandamentos, nada conseguiu reatar de novo esta comunhão, a não ser a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que até hoje nós agradecemos, dando a nossa vida a Ele, não tendo mais vida. Depois que se aceita Jesus Cristo, você não tem mais vida. Mas eu quero isso, eu desejo isso, meu sonho é isso. Acabou-se, você morreu. Se você não considerar assim, é porque você ainda vive. Se você ainda vive, você não aceitou Jesus Cristo verdadeiramente de coração. Foi aquilo que Jesus Cristo disse: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é decretar a própria morte. Entenderam? Não há mais vontade, não há mais gosto. Ah, mas eu queria que fosse assim. Ah, mas eu tenho um sonho de conseguir isso. Vou fazer isso e não. Morreu tudo. O certo é você entregar tudo para Jesus e fazer conforme Ele orientar. Sua vida agora pertence a Ele. Ele lhe deu a salvação. Ele morreu no seu lugar. Então, tem toda a posse e todo o direito. Então, irmãos, o pecado avassalou o homem ferozmente. Um ser criado à imagem e semelhança de Deus foi ferozmente destruído pelo pecado. Satanás, com Eva e Adão, saiu vitorioso, mas com Jesus Cristo não. Ele encontrou sua derrota e o seu fim. Nós sabemos que Jesus Cristo foi a semente que Deus prometeu no Jardim do Éden.
que esmagaria a cabeça da serpente. Isto foi o Senhor Jesus Cristo. Bem, irmãos, após esse pequeno resumo, vamos continuar com o estudo. E lembrando que terminamos o período da inocência, que foi o período de Adão e Eva no Jardim do Éden, até antes do pecado. Chamado de período na história humana de período da inocência, onde não havia pecado ainda. Mas agora, com a expulsão de Adão do paraíso, como vimos anteriormente, e a perda da sua inocência por causa do pecado que cometeu, encerra-se aqui o que os teólogos chamam de período da inocência. Vamos iniciar a partir de hoje o que eles, os teólogos e estudiosos, falam de, na Bíblia, chamam de período da consciência humana. O que é isso? Agora, esse período é que de Adão e Eva sabem o bem e o mal. Eles não são mais inocentes. Por isso os teólogos chamam de período que a consciência humana vai determinar as coisas. A partir de agora, começa também, irmãos, a árdua tarefa de Deus de recuperar o homem de novo. Pois sabemos que Deus visitava Adão lá no Jardim do Éden todas as tardes e conversava com ele. Mas depois do pecado isso ficou impossível. Adão teve que ser expulso do paraíso. Não é mais possível Deus conversar com o homem. Com o pecado no meio entre o homem e Deus, não havia mais possibilidade, pois Deus não suporta o pecado. Para não destruir o homem, ele expulsou ele do paraíso e fez a barreira de separação. Então, de agora em diante, tudo que Deus irá fazer com Adão e a humanidade, que virá através de Adão, é restaurar ele de novo, de volta para o paraíso, de onde eles foram expulsos, e que o paraíso é e sempre foi o local original de todo ser humano. Por isso, Jesus Cristo lá na cruz do Calvário diz para o ladrão que estava sendo crucificado com ele, que também estava numa cruz. Ele disse assim para este ladrão. Depois que o ladrão se converte e pede para que Jesus se lembre dele, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, ele quer dizer que estará levando aquele homem para o local de onde o homem nunca deveria ter saído, mas que foi rebelde e desobediente, por isso teve que sair. Bom, vamos percorrer com Deus e a Bíblia, irmãos, com provas da arqueologia, da ciência, da história humana, o espetacular, maravilhoso, estupendo caminho, o trabalho de Deus durante todas as eras para restaurar o homem de volta ao paraíso. Fato este que só aconteceu na cruz do Calvário com Jesus Cristo morrendo em nosso lugar. Começa aqui a civilização humana de apenas dois, Adão e Eva. E como isso aconteceu? De que modo? É possível que apenas Adão e Eva conseguissem esse feito que nos dias de hoje os homens chegam a cerca de 7 bilhões de seres humanos, sem contar os bilhões que já morreram. Então, como temos o Espírito Santo para nos ajudar e a Bíblia do nosso lado, vamos analisar detalhe por detalhe toda a geração da raça humana, e a de Adão até os dias de hoje. E Moisés, escrevendo o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele nos diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Caim. E disse Eva: alcancei do Senhor um homem. E concebeu novamente e deu à luz a mais um homem. Chamou o seu nome Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra. Vamos logo salientar aqui, irmãos, através destas palavras de Moisés, que depois de Caim e Abel, Eva teve muitas filhas mulheres. A Bíblia não relata, porque o foco aqui sempre será o homem. O importante é que a trajetória da raça humana tenha como base o homem. Justamente por causa da desobediência de Eva primeiro, antes de Adão. A mulher será muito apagada, digamos assim, no desenrolar da história humana, no Velho Testamento. Com o advento de Jesus Cristo, foi dado mais liberdade à mulher e, consequentemente, elas tiveram um lugar melhor com o Evangelho da Graça de Deus, porque na lei de Moisés a mulher não tinha destaque nenhum, porque foi a primeira a pecar e deu para Adão pecar também. Adão recebeu suas consequências de seus erros, mas a primeira foi a mulher. A mulher foi o primeiro ser humano a pecar. Por isso, essas consequências. Por isso, a linhagem só vem dos homens.
Por isso os homens estão sempre em evidência. Bem, a vida de Adão cotidiana, fora do paraíso, o jardim do Éden, se desenrolou da maneira que Deus falou, ou seja, ele foi lavrador de terra ou agricultor, cuidar da terra, lavrar, plantar e colher. Mas aconteceu algo de contrair todos os ódios mais uma vez de Satanás contra Adão. Ou seja, Adão teve relação sexual com Eva. E o fruto dessa relação foi uma verdadeira bomba para a inveja de Satanás. Pois pela primeira vez na história humana, Adão fecundou Eva ou engravidou Eva. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, os céus e a terra e todas as criaturas espirituais já criadas por Deus assistem agora, irmãos, a geração de um ser humano que Deus não teve contato nenhum direto. Porque em Adão e Eva foram as mãos de Deus que trabalharam. Mas agora não. Foi germinado no ventre de Eva e fecundado o primeiro homem de toda a geração humana, chamado de Caim. Bom lembrar a todos que Deus é criador, ele cria do nada. Aquilo que não existia passa a existir com Deus. Agora, o homem não cria nada com relação a outro ser humano. O homem gera outro ser humano. Gerar é uma coisa, criar é totalmente diferente. Criar só para Deus. Gerar é para o homem. Só quem cria é Deus. O homem só faz gerar outro. Por que gerar? Porque não depende dele só para trazer essa vida. Ele depende de outro órgão reprodutor, que é o feminino. Mas gerar outro ser vivo, nem isso Satanás conseguiria fazer. Para quem se achava Deus, isso era um verdadeiro desastre para ele. Acabou com ele. Justamente ele que se achava um Deus também. Nem cria nada e nem gerava nada. Era um Deus minúsculo, um Deus de pequenininho, de baixo escalão. Isso revoltou Satanás. A frustração e o ódio dele pela raça humana crescia cada vez mais e atingiu níveis alarmantes. Porque ele pensava, essa criatura menor do que eu, chamada Adão, homem, conseguiu gerar outro ser vivo e eu não consigo. E outra coisa afetou também. Ele sabia ainda mais que o filho da mulher já foi profetizado por Deus, que o filho da mulher, ou seja, a geração da semente da mulher, um filho da mulher, um filho de Adão, esmagaria a sua cabeça. Com isso, sua inveja por não gerar outro ser vivo e seu tormento por saber que um homem esmagaria sua cabeça só fazia aumentar. Bem, uma vez fecundado, o óvulo de Eva gera o feto. E esse feto começa a se desenvolver e criar ossos, pele, carne, órgãos. E isso é de tal maneira, de um modo tão fantástico, tão estrondoso, irmãos, que o salmista Davi disse assim: Senhor, tu formaste meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, e eu te agradeço, ó Deus, porque de um modo assombrosamente maravilhoso tu me formastes. As tuas obras são maravilhosas, a minha alma sabe muito bem disso. Os meus ossos sendo formados, mesmo dentro do ventre da minha mãe, não estavam escondidos de tu, meu Deus. Quando lá no oculto, no ventre da minha mãe, eu fui formado, é como se fosse bem dentro das profundezas da terra. Os teus olhos, ó Deus, me viram numa substância ou célula, ainda sem forma, em completo estado de desenvolvimento. Mas mesmo assim, nos teus livros já estava sendo contado todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado por tu, ó Deus, Todo-Poderoso. Quando ainda nenhum desses dias nem existia, tudo ainda iria acontecer. Essas palavras, irmãos, maravilhosas estão escritas no livro de Salmos, número 139, e os versículos 13, 14, 15 e 16. Depois dessas palavras, irmãos, do salmista Davi, não adianta nem comentários. Era dessa forma que a primeira geração de um ser humano estava acontecendo no ventre de Eva. Era Caim, o primogênito, ou primeiro filho de Adão. Ou, em outras palavras, o primeiro filho a nascer em toda a história da raça humana. Ninguém duvida, irmãos, que a alegria de Eva no seu primeiro filho é muito maior que a de Adão e de qualquer mulher.
Por quê? Porque ela tinha visto a sentença de Deus. Com dor darás filhos ao teu marido, serás submisso a ele. Quando ela vê o filho nascer, ela já tenta se reerguer diante de Deus. Ela já tenta, é como se fosse um pedido, e botasse para fora um pedido de perdão por aquilo que ela fez de ter pecado primeiro, antes de Adão. E por que isso? Ela sabia que tinha feito e sabia que Deus tinha dito que ela daria filhos para Adão com muitas dores, mas nem nas dores ela se lembrou. Queria muito era agradecer a Deus por estar ajudando Adão a trazer ao mundo o primeiro ser humano. Por isso, com grande alegria, Eva disse: o Senhor me concedeu um consolo. Depois do meu erro, o filho homem. Então colocou o nome Caim. Era o primeiro filho de Adão e seria lavrador de terra também, como o pai. Em hebraico, esse nome Caim significa lançar, sendo que sua transliteração seria Caim. Este nome também é associado a uma outra forma verbal, caná, que pode significar obter ou provocar ciúmes. E algumas obras associam esse nome com uma expressão chamada algo produzido, que me parece particularmente, eu entendo, que se encaixa bem em Caim. Já o irmão de Caim, o outro filho homem chamado Abel, que nasceu após Caim, também foi algo espantoso para aqueles primeiros momentos da humanidade. Mas Abel, diferente de Caim, em vez de ter por profissão lavrador de terra ou agricultor, como Caim e o seu próprio pai Adão, seu irmão e seu pai, ele teve por profissão ser pastor de ovelhas. As coisas já começam a sair um pouco daquilo que se poderia imaginar que fosse, né? Todo filho ele quer ter a profissão do seu pai. Não sabemos por que motivo Abel, em vez de ser lavrador de terra, foi pastor de ovelha. O nome Abel no hebraico é Havel, significa provavelmente algo assim como fôlego, vapor, exalação ou simplesmente nada. Também significa algo considerado perecível, exatamente pelo motivo de sua trajetória mais tarde, do seu destino de ser morto pelo seu irmão, ainda muito jovem, por isso esse significado, perecível ou morto ainda novo. Mas esse Abel entrou na galeria da fé, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 4. Dessa forma, já teria uma família de seres humanos na terra. Bem, os números, com Adão, o pai, Eva, a mãe, Caim e Abel, seus filhos homens, e todas as suas irmãs e filhas de Adão e Eva, que a Bíblia não menciona porque não precisa mencionar. O caso é só em cima dos dois homens que nasceram. Mas houve muitas filhas mulheres. A Bíblia não comenta, mas houve muitas filhas mulheres, que a própria Bíblia diz. E houve filhos e filhas de Adão e Eva. E houve muitas filhas de Adão e Eva, que teriam nascido também. Adão ensinou tudo a Caim e Abel sobre o Deus dos céus, de como era a sua vida no jardim do Éden e como e por que ele foi expulso do paraíso. E não tinha mais direito de conversar com Deus pessoalmente. E agora tinha que cuidar da terra e trabalhar do suor por causa de sua desobediência. Tudo isso porque Caim e Abel não tiveram a oportunidade de ver a Deus no paraíso ou conhecê-lo. E depois de tempos determinados sendo ensinados por Adão, Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor Deus para agradecer por tudo. Caim trouxe frutos da terra, que ele mesmo plantou, e Abel também trouxe sua oferta para o Senhor, e trouxe uma de suas ovelhas para oferecer em sacrifício ao Senhor, já que ele era pastor de ovelhas. E Caim era agricultor, por isso que ele trouxe frutos da terra, do trabalho do suor dele. E o Senhor Deus se agradou da oferta de Abel e a aceitou, mas a oferta de Caim, Deus não recebeu. Com isso, Caim ficou muito irado e seu rosto se desfigurou em muita raiva. Fez aquela cara de raiva. Irmãos, como já vimos, Adão desobedeceu a Deus, e isso foi trágico na história da humanidade. As mazelas e resultado dessa desobediência está nas vidas dos seres humanos até os dias de hoje, e vai continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Fim do período da inocência. Adão e Eva sabem o bem e o mal, serão dirigidos por suas próprias consciências, seus atos, suas ações. Eles, seus filhos, não são mais inocentes, por isso os teólogos chamam agora o período em que estamos de período da consciência.
A partir de agora, começa também, irmãos, a árdua tarefa de Deus de recuperar o homem de novo. Por quê? E por que uma tarefa dura para Deus, ou árdua para Deus? Simples, porque o homem é um ser independente, ele irá tomar suas próprias decisões e conclusões. Deus não vai poder forçar a decisão do homem, porque foi ele mesmo, ou seja, o próprio Deus que estabeleceu isso. Não é porque Deus não tenha poder para fazer, não. É porque Deus determinou que o homem vai decidir o destino dele. Por isso que a tarefa se torna dura. Então Deus vai aconselhar a eles tomar o caminho certo, a decisão certa para recuperar o seu caminho. Isso, para o homem, alguém tentar aconselhar o homem do jeito que é ruim para recuperar o caminho é uma tarefa difícil, é ou não é? Por isso é que se torna uma batalha dura, porque Deus irá aconselhar o homem a fazer o bem. Mas o homem se tornou mal por sua própria natureza. De agora em diante, tudo que Deus irá fazer com Adão e a humanidade, que virá depois dele, é restaurar eles de novo para o paraíso, de onde eles foram expulsos. Mas que todos fiquem sabendo que o desejo e vontade de Deus para o homem foi sempre o paraíso. Esse é o local original do homem. Já o inferno foi feito para o diabo e seus demônios. Por isso, Jesus Cristo lá na cruz do Calvário diz ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Amanhã. Então, Deus aconselha para o homem voltar para o paraíso. Já o diabo tenta, induz, mente para o homem para eles continuar no pecado e ir para o inferno. Para onde não era o lugar do homem, para onde era o lugar de Satanás. Certo? Deus preparou o paraíso, o céu para o homem. Satanás, e preparou o inferno para Satanás. Os homens que vão para o inferno é porque conseguiram os conselhos de Satanás. Da mesma forma que Deus aconselha e não pode forçar o homem a fazer o que é certo, Satanás também não pode forçar o homem a fazer o que é errado. Ele tenta, ele induz, ele mente. Mas o homem, se decidir fazer o que é errado, está decidindo por suas próprias consequências. Por isso o homem será julgado. Porque a decisão é dele. Nem Satanás força e nem Deus força. A decisão é do homem. O homem decide seu destino. Se vai para o céu ou se vai para o inferno. Quem decide é o homem. Não é mais Deus, não. Quando fulano morrer, quando fulano morre, aí alguém diz que Deus o coloque num bom lugar. Não. Tem que saber dele o que foi que ele fez quando estava em vida. Quando estiver agora em vida, você decide. Se vai para o céu ou se vai para o inferno. Os seus caminhos, as cartas já estão colocadas na mesa. Deus já colocou tudinho. Se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e decidir seguir os conselhos de Jesus Cristo, você vai para o céu. Está decidido. Aceitando Ele como Salvador e seguindo os conselhos dele, os ensinos dele, vai para o céu. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Já está tudo decidido. A decisão é sua. Você decide na sua vida agora. Depois que você morrer, acabou-se. Já vai direto para o caminho certo. Deus não coloca mais ele no caminho certo, não. Deus não tem mais nada a ver com isso. A decisão é sua. Você que decide para onde você vai. Amanhã vamos estudar a primeira e, ao mesmo tempo, uma das maiores consequências nefastas da desobediência de Adão. O primeiro homicídio ou assassinato da história da humanidade. O pecado. Coloca suas garras de fora, escraviza os homens sem dó e nem piedade. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 1 até o 5, foi onde estava baseado esse nosso estudo de hoje. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém.